Olá pessoal do canal Brasil Notícias, sejam muito bem-vindos, eu sou o Rio Fagundes, hoje é dia 1º de outubro. Gente, mais cedo eu falei dia 1º de setembro, tá? Foi mal, escorreguinho aí, né? Mas tudo bem. Bom, vamos à matéria. A polêmica sobre Cássio Nunes. Bolsonaro fala, não fala, desfala, enfim, Bolsonaro, olha só. Bolsonaro confirma a indicação do desembargador Cássio Nunes para o STF. Uma coisa eu sei, gente, a mídia já começou a malhar esse cara. E pra mim, mesmo, enfim, pra mim, só isso já mostra que Bolsonaro já fez uma boa escolha. Eu só teria medo se a mídia estivesse falando bem desse cara, né? Mas tudo bem. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Silas Malafaia, alguém até colocou nos comentários aí, né, até colocou o vídeo, deu uma olhadinha lá, né, Silas Malafaia também foi contra a escolha de Bolsonaro, mas Augusto Aras também foi um nome muito criticado quando Bolsonaro escolheu, né, e no meu ponto de vista, Aras tem se mostrado um cara que realmente tem andado ali na linha da justiça, né. Não é porque muitas vezes, por exemplo, a questão da investigação lá que foi aberta, da questão do Sérgio Moro, tem muita gente que criticou o Aras por ter feito isso. Na verdade, o Aras fez o que ele tinha que fazer, era a obrigação dele, né? Abrir a investigação. O único problema é que o nosso STF não cumpre com a obrigação dele, né? Esse é o problema. Mas, enfim, o Aras tem sido, né, um calcanhar de Aquiles na esquerda, porque muita gente às vezes talvez nem acompanha tudo sobre o Aras, né? Mas a gente que está sempre trazendo matéria para vocês, de vez em quando, às vezes eu até pulo aqui porque é muita coisa. Mas já teve ações que prejudicariam o presidente Bolsonaro, vindos da esquerda, e o Aras barrou. E não barrou porque ele é aliado de Bolsonaro, porque realmente as investigações eram absurdas. Assim como houve também ações contra a esquerda que ele encarcou e outras ele não encarcou. Então acho que o papel dele é esse, né? Não é porque é a esquerda que ele tem que meter a peia pra cima, não é porque é Bolsonaro que ele tem que defender, ele tem que andar na linha da justiça. Então, Aras foi muito criticado. Vamos lá a matéria, gente. O presidente Jair Bolsonaro confirmou em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, primeiro, a indicação do desembargador Cássio Nunes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para o Supremo Tribunal Federal STF. O chefe do Planalto revelou que a designação será publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira, 2, amanhã. Sai publicado amanhã no Diário Oficial da União por causa da pandemia, né? Nós temos pressa. Nisso, conversamos com o Senado o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para um evangélico. Tá certo? Disse. O desembargador assumirá a vaga no lugar do ministro Celso de Mello, que se aposenta em 13 de outubro. A escolha ainda precisa passar pelo crivo do Senado. Eu acredito que vai passar, gente. Pelo que eu tenho visto, né? A forma que Bolsonaro tem lidado ultimamente com o Senado, né? Vocês lembram que antes havia uma certa tensão, né, entre Bolsonaro e o Senado, mas ultimamente Bolsonaro tem dado uma contornada legal, apesar que muita gente, né, tem discordado de Bolsonaro se aproximar do Centrão, mas essa aproximação de Bolsonaro com o Centrão tem rendido, né, ações favoráveis ao governo Bolsonaro, ao povo brasileiro. Então acho que tem sido bacana e eu acho que eu acho meio difícil o Cássio não passar lá, né? Deixa eu ver. Como mostrou o Cruzeiro, Cássio Nunes tem perfil pró-mercado e contrário a intervenções do judiciário. A possível indicação foi festejada pelo senador Ciro Nogueira, líder do Centrão e aliado do presidente. Os evangélicos, no entanto, a reprovaram. Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia afirmou que Bolsonaro está cedendo a quem jamais poderia ceder. Com todo respeito, gente, eu votei em Jair Messias Bolsonaro. Se Silas Malafaia quisesse, eu respeito muito Silas Malafaia, sou evangélico, gosto das pregações dele, mas eu acho que Silas Malafaia, ele se perde um pouquinho nessa questão, né? Quando ele faz aqui a crítica, afirmou que Bolsonaro está cedendo a quem jamais poderia ceder. Bolsonaro não está cedendo, gente. Isso é política, né? Isso é política.
O Brasil requer que muitos projetos sejam aprovados. E não vai ser o presidente Bolsonaro batendo de frente com todo mundo que vai resolver o problema. Sabe o que eu acho legal? O que eu acho engraçado? Eu já vi o próprio Silas Malafaia metendo a pena no Bolsonaro. Eu não sei se vocês lembram, mas tem vídeos antigos do... Gente, eu não tô criticando o Silas Malafaia, eu gosto muito dele. Né? Eu só não vou ser hipócrita. Né? Eu só não vou ser hipócrita de entrar numa crítica que eu vejo que não é bem assim. Né? Então eu acho que eu votei em presidente Bolsonaro. Confiei nele quando o Augusto Aras foi escolhido. Aqui no canal muita gente até criticou e houveram várias críticas, né, no sentido assim, educadas, tudo. Cheguei a conversar com várias pessoas, né? Algumas pessoas até disseram, vamos esperar para ver como é que vai ser. Eu acho que o pessoal errou, né? Mas depois muita gente viu que o Bolsonaro acertou. Então eu acho que é o seguinte, nós votamos em Bolsonaro, o cara tá lá, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Infelizmente nós votamos numa turma pilantra para se contrapor a ele. E ele tem que lidar com tudo isso daí, então ele tem que equilibrar as coisas, né? Democracia, nós votamos, nós escolhemos, e ele tem que trabalhar com o que ele tem lá, com o que a gente deu para ele trabalhar. Então, no meu ponto de vista, eu vejo, por exemplo, as críticas que eu trouxe até mais cedo de uma matéria, onde a própria Cruzoé aqui fez tem um título, né, nesse sentido aqui, não estou lembrado agora, mas ele... coloca que esse desembargador deu fez um negócio lá ajudando não sei quem lá. Depois, gente, eu não tô lembrado o nome do coisa lá, mas enfim. Vejam só, Bolsonaro, de onde é que eu tava aqui? Sim, né? Mais cedo eu trouxe para vocês aqui até alguns títulos de matérias que estavam, né? Que o desembargador autorizou a matança de jumento. Só que eles não explicaram qual foi o motivo, por que estavam matando os jumentos, né? Enfim, e aí eu trouxe a matéria, expliquei para vocês aqui, né? A mídia distorcendo o fato, né? Como eu disse, a carne de jumento para nós brasileiros não faz parte da nossa cultura, a gente comer um jumento, claro. Agora, você come o boi, você come a vaca, a cabra, o bode, a galinha, o porco. Ora, esses animais também não são abatidos? Existem outros países que comem carne de jumento e o Brasil exporta isso para fora. Então é um negócio meio estranho. Você proíbe matar um jumento para exportar a carne para um país que culturalmente come dessa carne, mas você come da carne de boi que estão aí matando. É meio complicado isso. Né? Mas foi nesse contexto, sem contar que a pele do jumento, né, serve para fazer alguns produtos, enfim, e por aí vai. Ou seja, gera emprego. É um mercado, gente, como porco, como galinha, como boi, enfim. Né? Foi nesse sentido que ele autorizou, não é porque ele foi malvadão, não. Teve a questão do STF, porque ele aprovou o gasto do STF, que ele liberou a gastança. Não, ele não liberou a gastança. Primeiro que a ação foi feita num colegiado, tá? Ele fazia parte de um colegiado. Segundo, que a matéria, e você que tem gente que é advogado e é juiz, talvez seja juiz, me corrija se eu estiver errado, mas a matéria lá não era se deveria aprovar ou não o gasto. A matéria estava lá em pauta para verificar se havia ilicitudes. Por exemplo, eram 11 milhões de reais, certo? Então, qual era o julgamento? Ver se o produto oferecido era compatível com o valor. Então, o que é que eles tinham que julgar? Se a empresa que estava fornecendo os alimentos estava fornecendo o correspondente aos 11 milhões de reais. Só isso. Eles não poderiam dizer, não pode gastar. Não, o que eles tinham para fazer era dizer, a empresa está, sim, fornecendo. O que estão fornecendo correspondendo. Pronto, foi isso. Para ver se tinha irregularidade, se tinha superfaturamento, essas coisas. Não tinha nenhuma irregularidade, não tinha nada de errado. O único crime ali era o imoral do valor, mas eles não poderiam fazer nada, eles tinham que aprovar. Foi o que eles fizeram. Simples assim. Né? E teve a questão do Cesare Battisti também, que as mídias porque ele impediu a extradição, aí começaram a fazer ilação porque Bolsonaro, não é porque ele gente, primeiro que você precisa entender, Cesare Battisti ia ser extraditado para onde? E em que momento? E em que conjuntura política? Vamos lá, explicar para vocês de novo, rapidinho. Cesare Battisti estava aqui no Brasil por crimes cometidos na Itália.
Havia um processo em curso na Itália. A Itália já havia pedido extradição de Cesare Battisti. Lula havia dado uma canetada protegendo o cara aqui e depois o pedido de extradição foi negado. Foi dado asilo a Cesare Battisti aqui. O problema é que o asilo que o Cássio Nunes negou não era para a Itália, gente. Era para a França. Seria algo até meio esquisito. Nega-se o asilo. Perdão, asilo não, gente. É extradição. Desculpa aí. Nega-se a extradição para o país de origem do crime, inclusive do que o cara faz parte, aí você vai dar asilo, vai dar extradição para um outro país que não é o país do cara. Porque lá parece também que ele cometeu crime para lá também, né? Enfim, e aí é lógico que o juiz, até pela questão da canetada lulita, né, ele teria que negar, e ele negou. Então você vê que distorceram, né? Então só isso para mim já deixa bem claro que, né? Então eu confio no presidente Bolsonaro. Né? Desculpa o Silas Malafaia aí fazer a crítica dele, eu acho que ele entende. Agora, querer que o presidente faça o que a gente quer, da maneira que a gente quer, nem tudo vai ser 100%. Vão ter coisas que eu não vou dizer para vocês que eu tô 100% agradável com essa escolha, eu esperava outro nome. Mas Bolsonaro escolheu esse e eu vou confiar nele como tenho confiado todo esse tempo. Né? E eu fico triste quando eu vejo ações como a do Silas Malafaia assim, fazendo esse tipo de crítica, porque na verdade é como se fosse assim, se Bolsonaro faz o que eu quero, eu tô do lado dele, se Bolsonaro não faz o que eu quero, aí eu critico ele. Né? Eu votei no cara pro cara governar, e para governar ele vai desagradar uns e agradar outros. Para mim, gente, o que vai importar é o resultado. Se o resultado bater, queridão, tá ótimo, presidente. Né? Inclusive começaram a chamar até o cara de comunista. Bolsonaro foi lá e disse, olha, não é porque o cara, né, conhece gente do PT que ele é comunista, não. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui, para a gente encerrar esse vídeo. O Brasil hoje tem 52 milhões de aprovações do governo Bolsonaro. Falei milhões, né? 52% de aprovações do governo Bolsonaro. Vamos lá? Bolsonaro apoiou Lula. Bolsonaro apoiou Lula, mas e aí? E o Gley apoiou. Bolsonaro fez campanha para Lula lá atrás. A questão, gente, é que quando o Bolsonaro viu quem era Lula, ele pulou fora do barco. Ora, o fato de Bolsonaro apoiar Lula não quer dizer que ele fazia parte da criminalidade, da bandidagem, da pilantragem, da corrupção, do comunismo. Mas no momento em que ele viu que a casa estava caindo pro lado errado, ele falou, cara, tô no barco errado. Apoiei o cara errado. Reconheceu o erro e saiu fora. Ao invés de se afundar na corrupção junto, ele pulou fora e foi combatê-la. Então é isso que a gente tem que observar. Né? Não é porque o cara apoiou o PT, não é porque o cara teve amigos petistas, o Aras também, teve um negócio lá com o Dias Toffoli e tudo, e não sei quem mais lá, não sei quem lá mais. Tentaram, fizeram um monte de coisa aí. Tá aí o cara, gente, sendo um ótimo PGR. Um ótimo PGR. Né? O pessoal do Covidão aí que se cuide, o PGR tá na cola junto com ele. Nós temos PGR e STJ na cola de toda a pilantragem aí. É uma pena que o STF parece que é o único que não contribui, mas... Então tá aí, gente, eu vou aguardar, vamos esperar. Como eu disse pra vocês na questão do Aras, eu vou dizer a mesma coisa, vamos deixar o cara trabalhar. E aí a gente vai saber se a escolha foi boa ou não. E se a escolha foi ruim? Continuo apoiando Bolsonaro. Por que, Yugley, se a escolha foi ruim? Porque Bolsonaro não controla, gente, as vontades das pessoas. Bolsonaro, ele tem que escolher alguém, ele escolheu, teve uma visão, ele enxergou algo ali. Agora, o nosso entendimento agora é pedir a Deus que esse cara corresponda à escolha, né? Mas se o cara pisar na bola, paciência. Eu continuo apoiando o presidente Bolsonaro do mesmo jeito, porque eu sei que ele escolheu o cara com uma visão e com uma intenção. Se o cara não correspondeu, não é culpa do presidente. Porque infelizmente tem gente que é assim, tem gente que tá ali, tem tudo para dar certo. Aí quando você dá poder na mão, o cara deslancha todinho. A culpa é de quem deu poder? Não. Né? Agora, quando você indica o cara com a intenção clara, né, de interesses escusos, como nós tivemos aí, por exemplo, 7 ministros indicados pelo PT,
né, e cada um tem uma especialidade exclusiva, aí você sabe que o cara foi indicado com um propósito não ligado ao STF, e sim com um propósito ligado a um partido, né? Já Bolsonaro, a visão dele é uma visão voltada para o campo jurídico, para a estabilidade. Torcer para que o cara corresponda. Se não corresponder, Bolsonaro neles do mesmo jeito. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. Só um detalhe, né? Eu apoio o Bolsonaro, né? Ainda que ele erre, eu continuo apoiando o cara, porque ele é humano, é ser humano como eu, como você. E o que esse cara tá aguentando de pressão, gente, de pressão, sozinho, eu acho muito difícil que outro camarada aguentá-la, viu?